Compreendermos quem somos, compreendermos de onde viemos, compreendermos que fomos formados em Deus, é que nos leva a viver uma vida de equidade, praticando a justiça de Deus, revelando o seu reino e manifestando a sua glória entre os homens. Só assim nós seremos a luz que Deus planejou, o sal que nós precisamos ser. Só assim daremos um sabor efetivo à terra, ou seja, nós tornaremos a terra de forma habitável, suportável, que se contrapõe a uma maneira de pensar natural. E isso está na vida de igreja, na maneira como nós vivemos. Lá em Atos capítulo 4, versículo 33 ao 35, diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos para serem distribuídos, ou seja, a cada pessoa recebia de acordo com as suas necessidades. Então, ou seja, havia a prática da equidade. Não era uma distribuição, não é algo como o comunismo propõe de todos, mas havia equidade entre eles. Havia a justiça de Deus, havia a expressão de Deus no se preocupar uns com os outros. Tem uma abundância, tem excesso, tem gente com necessidade. Eu uso isso em favor das pessoas. Nós precisamos entender que é nisso que está o reino de Deus, a vontade de Deus e o querer. Não se trata da nossa ganância, não se trata da nossa prosperidade financeira, do quanto ajuntamos, acumulamos, mas da maneira como nós usamos o que Deus tem colocado em nossas mãos. Não é para nós somente, não é para o nosso conforto e nosso interesse, mas para que nós usemos em favor das pessoas para a glória de Deus. A gente precisa compreender isso, nós precisamos entender que nós estamos aqui para praticar as virtudes de Deus, para revelar o seu reino, manifestar a sua glória e viver a plena vontade do Senhor, manifestando o seu reino e sua vontade entre todos, de maneira que Deus seja glorificado. Por isso, as obras que fazemos, elas devem ser relacionadas a revelar as virtudes de Deus, a demonstrar a bondade, a graça, a misericórdia, a compaixão, a equidade. Por isso, a igreja, no início, vivia isso de forma plena, a prática da equidade, suprindo a necessidade uns dos outros. A gente precisa entender que é assim que nós manifestamos o reino, assim que glorificamos a Deus. Não existe outra maneira, não existe outra forma. Isto vem da consciência de quem somos, de que fomos feitos uma nova criatura, recebemos um novo coração, somos filhos de Deus, a imagem de Cristo, que recebemos a mente de Cristo para vivermos neste mundo como filhos de Deus, como Cristo, manifestando o nosso Deus e nosso Pai ao mundo. Que a gente possa entender, compreender que é na maneira como nós andamos e vivemos e não nos cultos que realizamos que nós expressamos e revelamos o reino de Deus, a vontade de Deus a este mundo, sendo luz e sendo sal. Que a gente entenda, compreenda e que possamos nos sujeitar à vontade de nosso Deus, conscientes que se trata de um processo de santificação, de rejeitar a natureza humana e de nos vestirmos de Cristo, de revelarmos a plena estatura de Cristo na nossa caminhada, que a gente entenda, compreenda e que a gente possa se submeter a essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.